Fala pessoal, dando início aqui mais uma aula de medidas elétricas. Hoje nós vamos falar sobre medição de corrente, né? Corrente elétrica ou amperímetros, né? E tudo parte do conceito das nossas aulas anteriores. Por isso da importância de vir construindo aí o conhecimento, né? Na aula passada eu falei sobre o galvanômetro, que é um instrumento que pode medir correntes de baixa intensidade ou a diferença de potencial entre dois pontos. Bom, mas o que é importante aí, professor? Eu vou usar esses equipamentos agora para medir tensão e medir corrente. Isso surgiu desde lá do início, né, na parte da analógica. É claro que hoje a gente já está trabalhando aí já um pouquinho com a digital, foge um pouco do princípio do galvanômetro. Mas antigamente todo o processo de medição de corrente e tensão partia do princípio de um galvanômetro, ok? Por quê? Porque ele vai medir uma corrente, certo? E também ele consegue medir aí a DDP, né? A diferença de potencial entre um ponto A e um ponto B. E aí mais detalhes a gente vai ver ao longo da aula, tá bom? Bom, o amperímetro, não só o amperímetro como um voltímetro, é importante a gente destacar o seguinte. Quando eu vou ligar um amperímetro num circuito, então eu tenho aqui uma fonte, né? E eu tenho aqui uma carga, um resistor. E para mim medir a corrente desse circuito, eu preciso abrir o circuito e colocar o amperímetro. Então eu vou abrir meu circuito e o meu circuito, o meu amperímetro, ele vai ligado em série à minha carga. Então eu quero medir a corrente que está circulando aqui no meu circuito, né? Qual que é a minha corrente que o meu resistor puxa em função da resistência, em função da tensão. E na hora que eu for medir a tensão, eu preciso ligar o meu voltímetro em paralelo. Então está aqui o meu voltímetro, ele fica ligado em paralelo com a minha carga. Então se eu quero medir a tensão em cima da carga, eu ponho meu voltímetro em paralelo com a minha carga. Eu quero medir a minha tensão na minha fonte, eu coloco o meu voltímetro em paralelo aqui por fora com a minha fonte. Então nessa situação, a intenção é que o amperímetro tenha a menor impedância possível, né? Praticamente aí um curto, para que não afete aí a minha corrente do meu circuito. E o meu voltímetro tem a maior impedância possível para que não desvie corrente pelo voltímetro, né? Então, que ele identifique aí quase como um circuito aberto, mas ele consiga medir aí a tensão entre um ponto e outro. Bom, em relação ao galvanômetro, né, a gente foi falado anteriormente, cuja lei de deflexão estática, né, a relação entre a corrente da bobina e a posição angular do ponteiro. A gente viu isso na aula passada. Depende da intensidade da bobina e o ponteiro vai deslocando até parar num ponto. Então ela é conhecida, né, podendo ser representada pelo circuito mostrado na figura. Então eu tenho aqui o que a gente viu na aula passada, tá? Eu tenho o galvanômetro, ele é formado por um galvanômetro ideal, que não tem perdas, né, que seria ali meu ponteiro defletindo, certo? Mas na vida real existe uma resistência, né, interna desse equipamento. Ele é feito de cobre, bobinas, né? A corrente tem que passar para a bobina. Então tem uma resistência pequenininha ali e com isso eu tenho então o meu galvanômetro real, tá? Nesse galvanômetro eu tenho uma corrente máxima, e dependendo aí o livro que vocês pegarem, a referência que vocês utilizarem, aqui pode estar como RG, que é a resistência do galvanômetro, e IG como a corrente do galvanômetro, tá? Essa que eu usei está escrito IM e RM, mas é a mesma coisa, tá? O IG e o RG. A corrente IG aqui, então, seria a corrente máxima do meu fundo de escala do meu galvanômetro. E meu RM é uma resistência da bobina que é conectada em série ao meu galvanômetro ideal. Então, esse circuito aí, ele representa ali meu medidor das aulas passadas, que vocês viram aí que é o instrumentos analógicos de ferro móvel, né? E de bobina móvel. Com base nesse equipamento, eu vou começar a criar, então, o meu amperímetro e o meu voltímetro, para medir tensão e para medir corrente elétrica. Bom, o que eu posso deduzir aqui em relação à figura? Eu tenho uma tensão entre o ponto A e B, então eu tenho o ponto A e tenho o ponto B, que ela vai ser igual a quem? RM vezes IM, né? Então, se eu circular uma corrente pelo galvanômetro, em cima dessa resistência vai ter uma queda de tensão que vai ser medida aqui pelo meu galvanômetro entre o ponto A e o ponto B. Uma vez que a escala do instrumento está calibrada a medir corrente,
Então, disse que o galvanômetro atua como amperímetro. Se a escala estiver calibrada para medir tensão, né, que é a DDP entre os pontos A e B, então esse galvanômetro foi calibrado para trabalhar como um voltímetro. Tá? Bom, se eu pegar o circuito da figura abaixo, que eu tenho aqui uma fonte CC e eu tenho aqui uma resistência, eu tenho então uma corrente I circulando. Quem é essa corrente I? Ela é em função da tensão pela resistência. Se eu quero medir essa corrente I com um galvanômetro, vou pegar um galvanômetro e medir ela, eu vou ter que fazer o quê? Abrir o meu circuito e colocar o meu galvanômetro em série com o meu circuito. Então aqui na figura eu mostro como foi feito isso. Só que agora, a corrente que está passando pelo circuito não é mais I, e sim I'. Por que I'? Porque agora eu tenho uma resistência Rm em série com uma resistência R. Então a corrente I' agora ó, vai ser em função da tensão e da soma das duas resistências. Tá? Bom, mas aí a gente tem algumas situações. Se a resistência Rm for igual a zero, que aí eu vou ter o caso de um amperímetro ideal, que não é o comum, a corrente I vai ser igual a I', tá? Mas isso não é o que a gente encontra aí no dia a dia. Isso aqui é mais acadêmico. O que vai ter? A resistência R muito maior que a resistência Rm, que é a resistência do galvanômetro. Nesse caso, a corrente I ela é aproximadamente a corrente I'. Tudo bem? Então, geralmente, a corrente de fundo de escala do galvanômetro, ou quer dizer o quê? A máxima corrente que pode circular pelo instrumento, ela é pequena, fazendo com que o equipamento tenha uma aplicação bastante restrita como amperímetro. Bom, professor, se ela é pequena, na faixa aí, sei lá, de 100 mil, 10 mA, como que eu vou fazer para medir correntes elevadas? Né? Então, como que eu vou aumentar a faixa de medição, a faixa de corrente? Aí surge a questão do nosso resistor shunt. O que quer dizer o resistor shunt? O shunt vem de desvio, né? Do inglês. É colocado então um resistor em paralelo, né, aos pontos A e B, e esse resistor vai desviar uma corrente IS. Como assim? Se esse cara mede 10 mil, né, o fundo de escala dele é para 10 mA, e eu quero medir 10 A, o que eu vou fazer? 10 mil vai passar pelo galvanômetro e o restante vai passar pelo resistor shunt. E assim, quando o medidor estiver na escala de 10 mil, eu sei que na realidade vai estar passando 10 A. Então a gente vai trabalhar aí com a multiplicação de escala e aí você consegue então mudar o fundo de escala do galvanômetro. Olha, se o ponto A e o ponto B é o mesmo entre RS e o meu galvanômetro, então eu posso dizer que a tensão no meu resistor shunt é igual à tensão no meu galvanômetro, certo? Então, RS vezes IS vai ser igual a quem? Rm vezes IM. E assim eu posso trabalhar circuitos, né? Análise de nó e isolar quem eu preciso. Então, para mim achar o valor de RS para uma certa condição de corrente, então eu tenho aqui Rm vezes IM dividido por IS, certo? Então qual é o valor de RS que eu preciso para passar 10 amperes? Mas quem é 10 amperes? A corrente total. Quem que é o total? Quem que é meu I total? É igual a IS mais IM. Então quem que é IS? Quem que é IS? IS vai ser igual ao meu I menos o meu IM. Então, se eu substituir isso aqui, vai ser quem? Que meu RS vai ser igual a Rm vezes IM sobre I menos IM. Essa é a conta que eu quero medir, esse é o fundo de escala, e eu tenho o valor da resistência interna do medidor, eu calculo aí qual é a nova resistência que eu preciso colocar em paralelo com o meu galvanômetro para poder medir corrente. Então assim, agora, quando eu tenho o resistor em shunt conectado, eu tenho então o meu amperímetro. Sem o meu resistor shunt ali conectado para aumentar o fundo de escala, eu tenho o meu galvanômetro, que mede uma corrente baixa e mede uma DDP. Que DDP que é essa?
a tensão em cima dele, que depende de quem? Quem é o meu UG? RM vezes IM, que já foi falado, né? Então, fazendo essas análises aí, você consegue chegar aos valores que nós precisamos de resistência shunt para poder mudar o fundo de escala. Bom, alguns amperímetros permitem que se utilizem várias escalas, é verdade. Olha, se eu posso colocar resistores shunt para uma escala, então eu posso criar um resistor shunt para 100 mili, um para 1 ampere, um para 10 amperes, 100 e assim por diante. Então basta eu mudar a chave seletora, meu circuito aguentar essa corrente também, de forma que não passe, não exceda a minha corrente máxima do meu equipamento. E aí eu tenho que tomar cuidado com o fundo de escala, de acordo com qual resistor shunt eu estou usando, tá? Então a gente vai ver o exemplo aqui na frente. Ó, eu tenho um amperímetro, mede sinal alternado, e ele tem duas escalas, 1,5 ampere e 3 ampere. Então, quando eu estou fazendo a medição aqui, eu tenho que saber em qual escala que ele está. Se ele está na de 1,5 ou se ele está na de 3 amperes. Então, dependendo da posição que você coloca a escala, você lê o fundo de escala. Se você coloca em 1,5, você vai ler a escala de baixo, na escala de 1,5. Se você põe na de 3, você vai ler a escala de cima, que é de 3 amperes. Não, nem sempre você tem mais de uma escala, tipo esse aqui. Eu tenho uma escala só, de 0 a 10, certo? Agora depende se eu estou usando a ligação série no circuito na escala de 10 amperes, na escala de 1, na escala de 100 mili, na escala de 10 mili ou na escala de 1 mili. Se eu ligar na escala de 1 mili, né, o condutor entra no 1 mili e sai no com, quando eu chegar em 1 mili, eu vou estar com o meu ponteiro aqui em 10, apontando em 10. Então, sempre esse valor vai ser o final da escala. Se eu colocar na escala de 10 ampere, quando estiver no máximo, vai estar em 10. Se eu colocar na escala de 1, quando estiver no máximo da corrente, vai estar na escala de 10 aqui, mas eu sei que corresponde a 1 ampere, tá? Se tiver no 9, vai valer quanto? 900 miliampere. Esse aqui é para sinal contínuo, eu posso usar esse mesmo amperímetro para medir sinal contínuo, ou para medir sinal alternado, então eu tenho que selecionar qual dos dois eu vou utilizar, e aí eu tenho o mesmo galvanômetro atuando para as duas situações. O mais comum que vocês encontram aí no dia a dia é o multímetro de vocês. Quem já abriu o multímetro para trocar o fusível aí, já deve ter visto lá o resistor shunt. Olha o resistor shunt aqui, ó. Esse fio grosso aqui que vocês já viram conectado, é o meu resistor shunt, que vai desviar quem? Vai desviar minha corrente maior, que é a corrente aqui, ó, do ampere, até quem? Até o comum. Tá? Então, se você ver aqui, ó, tá ligado no ampere até o comum, meu resistor shunt. E é de quanto aqui, ó? 20 ampere. Então, quando eu colocar na escala de 20 ampere, eu tenho que mudar o cabo de lugar também, e vai passar a maior parte da corrente pelo shunt, e uma parte pequenininha vai para o meu medidor, né, que seria meu galvanômetro, mas aqui no caso é o meu medidor digital, tá? A mesma coisa acontece então para o analógico. Bom, quando você utiliza um amperímetro em um circuito de corrente alternada, não é necessário você se preocupar com a polaridade. Não importa se você está ligando no pino A ou no pino B, né? Se é o positivo ou negativo, não existe, ele é alternado. Agora, quando você usa um sinal contínuo, né? Para medir um sinal contínuo, um medidor CC, aí sim a polaridade ela é importante. E é sempre adotado quem? O positivo como vermelho e o negativo como preto. Então, o sinal de corrente ele tem que entrar no positivo, então ele tem que entrar pelo vermelho e tem que sair pelo preto. Por que acontece isso? Porque se você ligar invertido, o seu ponteiro vai deslocar para o lado errado. E o que vai acontecer? Ele pode bater na estrutura do meu medidor e danificar. Então, se eu ligar do jeito certo, o meu medidor, o amperímetro, ele vai subir a escala correta. Então, tem que tomar cuidado também com o fundo de escala, né? Se você colocar uma escala muito grande, ele pode também atingir o final de escala e bater no medidor. Então, em sinal DC, né? Aqui tem um exemplo de um amperímetro DC, de bobina móvel, tem que tomar cuidado com a polaridade. Seguir certinho, o positivo é a entrada, o negativo é a saída do amperímetro, tá bom? Aqui tem alguns exemplos de escalas. Aqui eu tenho um amperímetro que tem uma escala central
Então, nesse caso, não importa se você está indo para um lado ou para o outro, então não importa a polaridade, porque ele vai ler 100 ampere, independente de como você ligar o fio. Tá? Então, nesse caso aqui, é tranquilo. Mas no exemplo anterior, tem que tomar cuidado, porque o ponteiro vai tender a ir para o lado esquerdo e vai bater na estrutura e pode danificar o ponteiro aqui, às vezes até amassando o ponteiro, né? E aí você perdeu o seu medidor por causa disso. Aqui tem alguns exemplos que eu fui tentando pegar na internet sobre as escalas, né? Aqui tem um medidor CA, um amperímetro CA, que mede aí com o zero à esquerda, né? Tá aqui é o mais comum que a gente encontra. Aqui tem outro medidor com o zero suprimido. Então não importa para mim o valor de 0 a 20 ampere, porque o dado que eu vou medir nunca vai ter valores menores que isso. Então de 20 a 100 eu tenho aí a minha escala graduada. Então não necessariamente eu preciso saber ali qual que é aquele valor. Aqui é um exemplo tipo o primeiro, só que nesse caso é para DC, né? Valor de corrente DC aí com zero também à esquerda. Aqui algumas imagens que veio do livro. É claro que aqui tem voltímetro e tem amperímetro, né? Mas aqui eu tenho o zero à direita, só como exemplo, pode ter. O zero central a gente acabou de ver, né? Para um voltímetro aqui. O zero suprimido, né? Não tem o zero aqui, foi ignorado. Também a gente já viu ali um caso real. E zero deslocado, onde eu tenho o zero aqui, numa tensão DC, que para um lado ele mede até menos 10 volts e para o outro ele mede até 40 volts. Então aí tem uma infinidade de possibilidades, desde que você faça ali a calibração do seu medidor analógico e você cria então a sua escala e coloca o seu fundo de escala no seu equipamento. Bom, com o auxílio de um resistor inserido em paralelo com o amperímetro é possível obter-se leituras superiores, né? Então a gente viu aí que se a gente usar o resistor shunt, é possível então fazer medições de correntes bem maiores do que o galvanômetro nos permite. Então essa corrente maior a gente pode chamar aí de um N vezes superior à existente. Então se eu quero uma medição 10 vezes superior, então meu N vai ser igual a 10. Para isso a gente vai ver alguns exemplos logo à frente. Bom, para que seja possível a ampliação, né, a resistência shunt deve ser o quê? Meu RS tem que ser igual ao meu RM sobre N-1, né? Onde o meu RM seria a resistência interna do meu amperímetro. Mas você fala assim, professor, não consegui entender dessa forma. Bom, a gente viu agora há pouco o seguinte, quem que é a DDP ali? A tensão no resistor shunt não é igual à tensão no galvanômetro? Bom, mas quem que é o S? O S não é RS vezes IS, né, que é do resistor shunt? E quem que é o G, né, do galvanômetro? Não é o RM vezes o meu IM? Então eu posso isolar aqui o RS e fazer com que RM vezes IM sobre IS. Basicamente é a mesma fórmula ali que você está mostrando, né? Então você pode sair aí para o análise de circuitos também, caso você não tenha entendido a fórmula anterior. E eu vou mostrar para vocês no exemplo que você pode usar as duas aí que dá tranquilamente, tá bom? Bom, exercício de fixação então. Qual deve ser o valor de uma resistência shunt para ampliar o fundo de escala de um amperímetro cuja resistência interna é de 1,8. Então, a resistência aqui, ó, é de quanto? 1,8 ohms. A escala do amperímetro vem quanto aqui? 1 ampere, tá lá. E eu quero mudar isso para quanto? Eu quero para 10. Então, eu quero que esse valor aqui, ó, seja de 10 amperes, né? Então, eu tenho o fundo de escala de 1, eu quero que mude para 10. Qual é o valor dessa resistência que eu preciso colocar aqui? Usando a formulazinha ali que foi dada anteriormente, né, em função do ganho, se eu tenho 1 ampere e quero ir para 10, o ganho é de 10. Então, basta eu fazer RM sobre N-1, que é o ganho. Então, 1,8 sobre 10 menos 1, eu tenho ali uma resistência de 0,2 ohms. Então, a resistência shunt a ser inserida, ela é de 0,2 ohms. Vocês viram que a resistência shunt ela é menor que a resistência RM, né? Porque eu preciso desviar maior corrente por ela. Então, o caminho por ela tem que ser mais fácil, né? Não posso dificultar a passagem por ela. E se vocês olharem a resistência equivalente entre as duas, vai ser sempre, o valor da resistência equivalente vai ser sempre menor que a menor das resistências. Então, se você fizer o paralelo entre RS
e Rm, você vai achar uma resistência aí de 0,18 ohms, tá? Agora, se a gente substituir os dados naquela equação anterior, o que a gente tem aqui? Vamos voltar aqui na equação anterior. Eu tenho aqui quanto? Rs vai ser igual a quanto? Rm, que é 1,8, né, que foi dado lá, vezes o Im, que é 1 ampere, dividido por Is. Quem é Is? Is é quem eu quero, né? Mas eu sei que Is é a mesma coisa que I menos o meu Im, não é? É meu I, tirar o Im, o que sobra é Is. Análise de nó aqui. Então, quem que vai ser aqui o meu I? Vai ser meu 10, certo? Quem que é meu Im? Meu 1 ampere. Então, se eu fizer aqui, vai dar 1,8 dividido por quanto? Por 9. Deu o mesmo resultado que na conta anterior ali, né? Então, 1,8 dividido por 9 tem 0,2 ohms. Então, se a gente voltar aqui no nosso resultado da questão anterior, da questão do exercício, né? 1,8 dividido por 9 dá 0,2 ohms. Está aí. Uma opção ou outra opção, qual que vocês acharem mais fácil aí o modo de visualizar. Sempre saindo aí pela questão de análise de circuitos elétricos, tá bom? Bom, no exemplo 2, sabendo-se que o range de um amperímetro é de 0 a 100 mA e a sua resistência interna é de 2,7 ohms, pergunta-se, ao inserir uma resistência shunt de 0,3 ohms, qual será a nova faixa de medição? E aí, ele deu o RM, que é 2,7, ele deu o RS e ele deu o meu IM, né, que é 100 mA, que é a corrente máxima. Qual que é o valor agora aí da nova escala, né? Então, qual que será o ganho? Eu preciso achar quem agora? O N, né, na equação anterior. Então, eu preciso isolar o N. Se eu pegar agora, então, fazer esse desenvolvimento dessa equação e isolar o N, eu vou descobrir que o N é igual a Rm vezes Rs sobre Rs. Substituindo os valores, eu vou achar que o ganho é de 10. Então, a nova escala agora vai para quanto? Vai para 1000 mA. Então, o meu fundo de escala agora do meu galvanômetro, quando ele estiver em 100 mili, com esse resistor shunt, eu sei que não é mais 100 mili, é 1000 mili, tá? Bom, professor, mas como que eu posso achar esse mesmo resultado sem usar essa fórmula? Eu quero fazer por análise de circuitos, né? Quem que a gente quer achar agora? Quer achar a nova corrente, né? Tem a corrente IS. Então, vamos voltar na nossa equaçãozinha lá. RS vezes IS é igual ao meu RM vezes IM. Eu vou querer achar agora quem? Meu IS, porque os outros dados eu tenho. Quem é RM? 2,7. Vezes, quem é meu IM? 100 mili. Dividido por quem? Por RS. Quem é RS? 0,3 ohms. Quanto que vai dar esse IS? Vai dar 0,9, né, ampere. Bom, mas quem que é IS? IS vai ser igual ao meu I menos o IM. Quem que eu quero achar? A corrente total, que é igual a quem? IS mais IM, que vai ser igual a quanto? 0,1, né? 0,1 mais 0,9, isso na escala de ampere, que vai dar quanto? 1 ampere, que é igual a 1000 miliampere. Então, vocês definam aí como que vocês querem analisar, se é usando aquela equação ou se é partindo pela análise aí de circuitos elétricos, tá? Bom, no terceiro exemplo, vamos considerar aqui o caso do exemplo anterior, que eu tinha aí um range de 0 a 100 mili com resistência de 2,7 ohms. Então, ele quer saber agora qual é o valor da corrente I quando no amperímetro indicar 95 mili. Bom, a gente viu aqui no exemplo anterior que o ganho é de 10, já que o fundo de escala é 100 e o novo valor medido agora de fundo de escala é 1000 e ele deu um ganho de 10, né? Então, se eu dividir 1000 por 100 aqui, eu vou ter um ganho de 10, no caso anterior. Então, basta você pegar esse ganho de 10 e multiplicar pela leitura do medidor. 95 miliampere, que vai ser igual a 950 miliampere, tá? Então, fazendo essa multiplicação aí, você tem
qual é o valor real da corrente sendo medida lá pelo seu amperímetro. Considerando o circuito da figura, tem o quê? A gente já fez essa análise, né, que VAB é igual a RS vezes IS e também é igual a RM vezes IM, porque está em paralelo, né? A gente já fez isso. Aí ele pegou o IS e substituiu por I menos IM, que é a mesma coisa, né? Então, IS aqui vai ser igual o total menos o IM, e aí, isolando o RS, você acha aquela equação que a gente descobriu agora há pouco, né? Então, tá aí o que já foi desenvolvido nas slides anteriores. Aonde que M vai ser a máxima corrente, né? O fundo de escala, lembrando disso, não posso passar de IM, IM vai ser sempre o maior valor, e o I, a nova escala do amperímetro. Fazendo um sobre o outro, você tem então o seu ganho, né? Quantas vezes maior vai ser a corrente. Bom, a partir da especificação de RS, podemos encontrar o valor da corrente I no circuito da figura em função da corrente que passa pelo galvanômetro IM. Então, basicamente, agora ele pegou aquela equação anterior e isolou a corrente I. Então, para mim saber qual que é a corrente máxima que eu posso colocar no meu galvanômetro, se eu colocar uma resistência shunt X, é essa equação aqui, ó. Então, para mim saber qual a corrente agora que o meu amperímetro suporta, depois que eu coloquei uma resistência RS, basta você pegar a corrente de fundo de escala do seu amperímetro, multiplica por 1 mais a resistência do seu amperímetro, dividido pela resistência shunt que você inseriu. Você tem então aí a máxima corrente, né, ou a nova corrente de fundo de escala do seu amperímetro. Aqui tem uma simbologia, né, do seu amperímetro. Então, antes eu tinha aqui o meu galvanômetro, que era o meu galvanômetro ideal e a minha resistência. Eu passo a ter agora um amperímetro ideal com uma resistência RA, que é a minha resistência equivalente, tá? RA é equivalente, que seria o quê? O meu RS está aqui em paralelo com o meu RM, né? Então, eu vou fazer RS vezes RM sobre RS mais RM. Então, aí eu tenho a representação do meu amperímetro. Considerando agora aí um caso de um amperímetro, né? É onde eu tenho aqui um resistor shunt R3 e eu tenho uma chave seletora que eu posso selecionar o ponto A, ponto B e ponto C. O que acontece com essa chave seletora? Ela coloca em série com o meu resistor do galvanômetro outras resistências, R1 e R2. Então, o que acontece com o meu amperímetro nessa situação? Lembra que quanto maior a corrente, no caso anterior, que seria ligada aqui no ponto A, né? Esquece a resistência R1 R2, que é o que a gente viu até agora. Só o resistor shunt. Quanto menor a resistência do shunt, maior é o fundo de escala do meu equipamento. Então, se eu tenho um resistor shunt fixo, se eu aumentar resistências em série com o meu galvanômetro, o que acontece com o fundo de escala? Será que aumenta também? Vamos analisar? Então, vamos ver aqui, ó, na primeira situação. Se a chave S for posicionada no ponto A, eu vou ter a equação da corrente total e da minha resistência equivalente. Como que eu calculo a minha corrente total? Vai ser a equação anterior, né? A corrente do galvanômetro, que multiplica 1 mais a resistência do galvanômetro pela resistência shunt. E a resistência RA, que é a resistência equivalente do amperímetro, vai ser o paralelo entre R3 e a resistência do galvanômetro. Já na posição B, eu vou ter um R1 em série com RM. Então, eu faço primeiro aqui, ó, na posição B, né, quando a chave estiver na posição B, eu faço primeiro a associação série entre R1 e RM, depois eu sigo a equação normalmente. Então, o que mudou da equação anterior para cá é que agora existe a ligação série entre R1 e RM, tá bom? Já na situação 3, eu vou ter agora R1 mais R2 mais RM, né? Agora eu vou ter esse resistor em série com esse, e a ligação vai estar por aqui, né? A chave S vai estar aqui, e mais o RM. Então, eu vou ter 3 resistores em série, em paralelo com o resistor R3. E aí, o que a gente chega na seguinte conclusão? Quanto maior a resistência em série, maior vai ser a minha corrente de fundo de escala. Então, na minha posição C, a corrente é maior que na posição B, que é maior que na posição A, aumentando então também aí o fundo de escala do meu amperímetro.
Bom, fica aí como uma atividade, caso alguém queira desenvolver, os exercícios 4, 5, 6, 7, 8. Eu não vou ler eles aqui não para ganhar tempo na aula, mas todos eles estão aí descritos no material impresso, tá? Em PDF da aula. Bom, e o shunt resistivo, que a gente usa em amperímetro? O que é isso, professor? É um dispositivo utilizado para medir corrente contínua, de maior magnitude, né? São correntes elevadas. O que acontece? Eu tenho então aqui um material, né? Ele tem aqui uma base de plástico, material, e eu tenho aqui os terminais de entrada, né? E o terminal de saída para minha carga. Então eu vou medir a corrente em série, eu vou abrir o circuito e colocar os conectores. E vai circular por aqui uma corrente alta, que eu quero medir, que o meu galvanômetro não dá conta. Quando passa essa corrente por aqui, gera uma DDP, uma diferença de potencial, que ela vai ser lida aí no meu milivoltímetro. E aí eu transformo essa tensão numa corrente. Então, se eu sei a relação entre tensão e corrente, que ela é linear, eu sei qual é a corrente que está passando pelo meu equipamento. Bom, mas esse equipamento ele é feito de manganina. O que é manganina? São materiais utilizados para fazer resistência elétrica de cobre, aí, uma liga de cobre, que ela é composta aí de níquel, né, de manganês. Bom, se você souber então a relação entre a tensão e a corrente, que elas são geralmente padronizadas, você já configura no seu equipamento a relação. No caso aqui do exemplo, ó, para 200 volts, né? Para 200 amperes você tem 60 milivolts. Então, se eu tiver 30 milivolts, eu vou ter 100 amperes na medição. Então, isso aqui é a especificação máxima. Você entra com essa especificação no seu equipamento. No caso, eu vou pegar o exemplo do osciloscópio. Se eu colocar lá no osciloscópio que esse cara ele é 200 para 60 milivolts, né? 200 amperes para 60 milivolts, o meu osciloscópio já passa a mostrar no canal que eu configurei para a corrente, mesmo lendo tensão aqui, ele já mostra lá como corrente e já na magnitude correta. Ou você lê esse valor, né, de tensão aqui com um voltímetro e faz a conversão através da regra de 3. Também dá certo, tá? Aqui tem um datasheet que mostra aí mais detalhes, né? Tá de lado para poder caber na tela, mostrando aí que tem um monte de configuração, tem um monte de especificação, tamanho, né? Isso tudo está definido aqui na tabela. Aí eu cortei a parte de baixo, onde ele mostra aí alguns dados para a gente, mostra aqui as relações já definidas aí de tensão em milivolts pela corrente aí que tem para cada equipamento, né? 20 a 25 amperes, 120 a 150, 200, 250, 300. Algumas informações importantes, só destacar que não dimensionar o equipamento para trabalhar em regime permanente com uma capacidade maior de 80% de corrente. Então, sempre trabalhar com essa folga aí de 20%, tá? Então, se você vai medir uma corrente de 200 amperes, não pegar o de 200, senão ele vai trabalhar com 100%, vai aquecer, e esse aquecimento do condutor pode atrapalhar aí a medição. Aqui tem algumas informações que eu tirei do datasheet, informações construtivas, né? Algumas coisas que ele suporta, né? Sobrecarga de 1,2 vezes a corrente nominal, sobrecarga por 5 segundos, dependendo da magnitude de corrente, aí até 5 vezes ou 2 vezes, e algumas outras características aí do shunt resistivo. Eu tenho um shunt resistivo desse e posso estar mostrando depois aí no laboratório como que funciona a medição através do shunt, usando o multímetro ou usando aí o osciloscópio. Exercício de fixação. Então, qual é o valor da corrente em circuito se nos terminais de um shunt resistivo de 100 A para 30, essa é a especificação dele, está escrito no corpo dele, tá? Obtiver uma medição de 18 milivolts, né, medido com um milivoltímetro. Então, você pôs um shunt, você pôs um voltímetro lá e viu que ele está marcando na saída 18 milivolts. E você sabe que ele é um shunt de 100 para 30, né? 100 A para 30 milivolts. Então é só fazer a relação. Se 100 A tem 30 milivolts, 18 milivolts tem quanto? Então você faz a regrinha de 3 aí você vai ver que dá 60 amperes. Então, naquela medição, naquele instante, o medidor está passando, né, pelo shunt resistivo ali 60 amperes. E os transformadores de corrente, que a gente chama de TC, professor? Os TC é basicamente um transformador com um primário e secundário, né? Nesse caso aqui eu tenho um TC tipo janela, que o primário na realidade ele é essa chapa, tá?
esse aqui é meu primário do transformador, vocês vão lembrar lá de conversão. Ah, professor, mas lá em conversão a gente tinha lá o transformador, né, o primário, e tinha o secundário, as bobinas e tal. Realmente, tá? Só que aqui no TC, o meu primário, ele é essa barra de metal aqui que está passando dentro dessa bobina maior. O que ele faz? Ele diminui a corrente, né, de uma escala bem grande ali, né, que você pode ver pela grossura do barramento, em um sinal menor e sai nesses terminais aqui, ó. Daqui ele vai para o medidor, ok? Ele vai lá para o medidor e com uma amplitude aí de 0 a 5 ampere ou até menor. A gente vai ter uma aula específica para falar de TC, então não vou entrar em muitos detalhes no TC, tá bom? Deixa para ir futuramente na aula específica. Aqui mais alguma imagem de TC, então aqui o circuito foi aberto, ó, interrompeu a corrente, passou pelo TC e do TC sai e vai lá para o medidor para medir essa corrente aí. Provavelmente a medição aqui está em 13,8, passa uma corrente às vezes elevada, e aí o medidor trabalha com uma corrente bem menor ali, sem danificar o equipamento, né? Aqui tem um TC tipo toroidal, onde ele tem uma janela e a barra do barramento passa aí também internamente, sendo esse aqui o primário, isso aqui o nosso secundário, onde eu tenho várias bobinas aqui, né? Formada aqui na estrutura do TC, e aí sai a minha corrente menor para ir ali para o meu medidor ou para o meu relé de proteção, que depende da corrente que passar por ali, o relé tem que atuar, mas não necessariamente o relé precisa ler a corrente do sistema. Ele lê uma corrente menor, desde que você lá no equipamento você fala, ó, esse TC ele é de 100 para 5, então quando tiver 5 ampere passando na baixa, eu vou ter 100 na alta, então você já consegue fazer com que ele lê a corrente real do barramento. Aqui tem um outro exemplo mostrando aí o TC, tem o primário, né, a bobina aqui no caso, mas aqui nesses outros de janela é só uma barra que passa, ou um fio que passa dentro, e o secundário entrega uma corrente menor aí para o meu medidor. Aqui o sinal entra nos parafusos, nesse TC, e sai aqui em cima nos terminais uma corrente menor, tá? Aqui eu tenho TC de subestações, aqui TC de medições, que vai em barramentos aí 13,8 ou maior, e aqui TC tipo janela, que vai aí utilizando em painéis de motores elétricos ou aí em uso geral na indústria. Sensores de corrente por efeito Hall. Bom, o que é o sensor de efeito Hall, como que ele funciona e quem inventou? Bom, basicamente foi quando? Em 1879, quando Edwin Hall, né, que levou o nome dele, aplicou um campo magnético perpendicular a um condutor percorrido por uma corrente. Opa, está parecendo com a nossa aula passada, né, com o nosso medidor. Basicamente é isso. Então, nessa experiência, ele verificou que as cargas elétricas se distribuíam de tal modo que as positivas ficavam de um lado e as negativas do outro, né, do lado oposto da borda do condutor. Resultando o que então? Numa DDP, uma diferença de potencial que ele chamou de tensão de Hall. Então, conforme ele varia a corrente no condutor, ele varia a DDP. Então, se ele consegue fazer uma relação entre DDP e a corrente, você criou então um amperímetro. A vantagem desse cara é que ele lê sinal contínuo e sinal alternado. A desvantagem dele é que você precisa de um circuito eletrônico para fazer calibração. Por quê? Porque ele usa semicondutores, né, para poder trabalhar. Mesmo sabendo aí que qualquer material condutor, ele trabalha da forma como foi indicado, mas os semicondutores, ele tem um sinal melhor, uma resposta melhor nessa variação de carga. Mas como o semicondutor, ele varia de lote para lote, né, na sua criação, então os equipamentos que utilizam sensores por efeito Hall precisa de um circuito eletrônico para calibrar esse sinal. Aqui tem alguns exemplos de sensores de efeito Hall, né, que você pode usar em tanto em tensão contínua, em corrente contínua como em corrente alternada. E aqui tem um exemplo, né, que eu peguei na figura, mas se você perguntar para o professor, por que deu várias voltas aqui? É porque o sinal desse que está passando por esse cabo é tão pequeno que o sensor pega muito ruído. E aí o que acontece? Você dá várias voltas, então passa o cabo 1, 2, 3, 4 vezes dentro da janela do sensor. Então o valor medido pelo sensor, ele é 4 vezes menor que o valor que você está lendo lá. Então você simplesmente ali na sua medição, na sua programação,
que está lendo essa corrente, você divide ela por 4, ou pelo número de voltas que você deu. Tá? A gente costuma fazer isso no laboratório quando a gente faz medições de carga muito pequena. Amperímetros alicate. Bom, quando eu falo do amperímetro alicate, a gente pensa na seguinte situação. Lembra das imagens anteriores lá que eu tinha um TC dentro de um barramento? Agora imagina se eu vou chegar para fazer uma medição numa indústria e preciso colocar aquele TC lá para medir aquela corrente. Aí eu falo para o cara, ó, desliga a planta aí da sua indústria. Para a indústria eu vou ter que colocar meu TC. Não tem como, né, pessoal? Você não pode parar uma indústria para ligar um amperímetro, para ligar um medidor. Então você utiliza um alicate amperímetro. O que é o alicate amperímetro? Que ele é? Nada mais é que um TC onde ele tem uma abertura, né, que você pode abrir, abraçar o seu condutor, que seria o seu primário, e ali em volta daquela garra do alicate você tem a bobina do secundário. Essa bobina converte ela num sinal menor de corrente ou de tensão. Depende aí do princípio de funcionamento do seu alicate amperímetro. Então ele é basicamente ali um TC tradicional, só que com núcleo bipartido, né? Você consegue movimentar ele. E são possíveis medições de corrente só alternada, infelizmente. Por quê? Porque você tem que produzir ali um fluxo, né? Que vai fazer com que haja indução da tensão, geralmente alternada, né? No secundário. E aí, assim, professor, mas eu quero medir tensão corrente, sinal de corrente contínua alternado. Posso com alicate amperímetro? Pode, desde que você pegue um alicate amperímetro que tenha o princípio do efeito Hall. Mas se for um alicate amperímetro convencional, no estilo TC, ele só mede sinal de corrente alternado, tá? Porque o princípio de funcionamento dele é o mesmo princípio de funcionamento de um transformador. Eu tenho o primário, que no caso aqui meu primário vai ser o meu condutor dentro do alicate. Aqui vai ser a minha divisão, né, onde que ele abre, apertando aqui no meu alicate. E aqui eu tenho as minhas espiras, que é o meu secundário, que vai transformar o sinal, né, por indução do primário para o secundário e vai me dar aqui um sinal ou de corrente ou de tensão para o medidor, e ele vai trabalhar esse sinal e vai converter isso numa escala. Uma coisa importante é que você faça o seguinte: sempre que você for usar o alicate amperímetro, você sempre posicionar ele no meio do alicate, né? Isso é uma orientação que sempre vem aí nos manuais do alicate. Mas já fiz alguns testes no laboratório, não senti toda a diferença não, mas vocês podem estar tentando fazer isso aí, ou a gente faz no laboratório no dia que a gente gravar a aula específica para esse conteúdo, tá? Se houver mais de uma fase, caso você queira medir mais de uma fase, no caso desse exemplo aqui, você não pode abraçar as duas fases ao mesmo tempo, porque uma corrente anula a outra, né? Então, você medir uma corrente que está indo e a outra que está voltando, uma anula a outra, a corrente vai ser zero no alicate. Agora, se esse alicate está medindo dois condutores que estão pegando a mesma fase, né, por algum motivo lá atrás você ligou os dois condutores para dividir a corrente entre eles na mesma fase, aí tudo bem. Se eu quero medir a corrente de uma fase, aí eu tenho que abraçar os dois cabos, porque os dois cabos pertencem à mesma fase. No caso de uma medição normal, né, que eu tenho uma fase que vai e uma que vem, eu só pego uma fase e a outra passa por fora, né, que é a fase que está voltando a corrente. Essa está indo e a outra está voltando. Aí eu tenho aí a corrente correta sendo medida no meu circuito. Bom, já no circuito trifásico, se ele for equilibrado e você agarrar as três fases, você vai medir zero de corrente, tá? Por quê? Porque as três fases vão se anular. Agora, se caso acontecer das três fases estiver desequilibrada, aí vai aparecer um valor aqui, uma informação de corrente, mas incorreto, né? Porque você precisa medir fase por fase. Então, não meça aí mais de uma fase, a não ser que você saiba que seja dois condutores da mesma fase, tá? Aqui está mostrando então aqui o meu alicate, onde eu tenho aqui a minha divisão, eu tenho aqui o meu condutor primário, e aqui eu tenho a bobina do secundário, que está dentro do meu alicate, que nada mais é que esse fio aqui, ó, mostrando aí um alicate desencapado, né? Esse aqui é as bobinas do meu secundário dentro do meu alicate. E aqui, ó, encontra a abertura, né, do alicate, tá? Então, basicamente, o alicate tipo TC é feito dessa forma. Outra opção dos alicates é ele fornecer o sinal na forma analógica, né? Não necessariamente esse multímetro ele é analógico internamente, ele pode ser um multímetro digital
mas o mostrador dele é na forma analógica. Mas ele poderia ser analógico? Pode, depende aí do fabricante, depende do modelo do equipamento, então tem que olhar aí a especificação, né, antes de comprar. Então tem pessoas que preferem trabalhar com sinal analógico em vez do digital. Além de medir corrente, né, esses alicates ele mede muitas outras coisas, né, tensão, contínua alternada, resistência, continuidade, capacitância, temperatura, corrente e frequência. Bom, esse alicate aqui então ele mede alternada e contínua, né? Você pode ver aqui o sinal alternado e contínuo. Por que ele mede isso? Porque ele faz a medição por efeito Hall aqui na ponta do alicate amperímetro. Qual que é a vantagem do sensor de efeito Hall que a gente já falou? É medir sinal CA e medir sinal CC. E as pinças amperimétricas? Existem vários modelos aí de pinças. Essas pinças podem ser utilizadas já direto em osciloscópios, né, ou alguns equipamentos de medição de energia, qualidade de energia, ou nos multímetros. Depende aí de como que vem a ponta de prova que você vai ligar. E aí ele converte esse sinal em uma tensão. Então, se eu tenho lá um multímetro, né, eu não tenho um alicate amperímetro, mas eu tenho um multímetro e eu quero usar esse meu multímetro para medir corrente, você compra um acessório igual esse e ele vai passar a ler lá na tela dele uma tensão em milivolts. Por quê? Porque aqui na especificação do meu alicate vai falar que ele é X milivolts por ampere. Então, vou supor que ele é 1 milivolt por ampere. Então, se eu tiver 1 milivolt na tela do meu multímetro, eu tenho 1 ampere. 2 milivolts, 2 ampere. E assim por diante. Existe aí uma infinidade de modelos, né? Alguns que precisam de bateria para funcionar. Esses dois eu sei que tem baterias. Esse é para medição de correntes de alta frequência para osciloscópio. É da própria Tektronix, né? Da marca do osciloscópio. E aí você fala para ele, né, em qual escala que ele está. 10 milivolts por ampere, ou 100 milivolts por ampere. Você configura lá no osciloscópio que ele é canal de corrente, 10 milivolts por ampere, ele já vai mostrar lá nos valores medidos, já em ampere para você. Aqui a mesma coisa, né? Você tem aqui a escala que você pode mudar para um valor ou para outro, para uma faixa ou para outra. Aqui tem outros modelos, aqui dá para ver, aqui bem fraquinho, mas aqui é 100 milivolts por ampere, 10 milivolts por ampere, e aqui é off para desligar, para não consumir a bateria de 9 volts que está localizada aqui. Então existe aí também as pinças amperimétricas, que pode ser por efeito Hall ou no modelo TC também, tá? E a bobina de Rogowski. Essa bobina é bem interessante, que ela tem um corpo flexível, né? Ela é uma espiral, é um toroide, feito dentro de um material não magnético, e aí ele acaba se tornando flexível. Assim você consegue colocar ele em lugares difíceis, dentro de painéis, que você não conseguiria colocar um TC ou um alicate amperímetro, porque tem objetos ali na frente dificultando a entrada desse alicate. E aí o que você faz? Você tem um circuito aqui que você abre, né? Aí você tem todo esse tamanho aqui da bobina de Rogowski, que você passa por trás do condutor, desvia dos objetos, volta e fecha o circuito aqui, tá? E aí você tem um circuito, né, uma caixinha aqui, com um filtro para tirar ruídos, né, e energizar também, e definir aí a sua escala. O seu princípio de funcionamento está fundamentado na lei de Ampère e na lei da indução de Faraday, fazendo então a ligação com as disciplinas nossas anteriores, né? A importância aí então das disciplinas que vêm antes de medidas elétricas. Bom, aqui está mostrando alguns exemplos, né, de como fazer, de como vem aí a ligação, como faz a conexão em alguns equipamentos, né? Aqui no caso da Fluke, ele já vem com essas bobinas, mas nada impede de você comprar também ou vir, né, com as garrinhas jacaré, os TC, né, os TC tipo janela, ou usar também os TC convencionais, tá? Bom, quanto ao funcionamento, quando a bobina de Rogowski ele envolve um condutor por onde passa uma determinada corrente elétrica alternada, o campo magnético produzido por essa induz na bobina uma diferença de potencial entre os seus terminais. Então, ela faz uma relação linear entre a tensão que está nos terminais com a corrente. Então, se a gente vê aí mais para frente a tensão, né, o gráfico da tensão, a gente vai ver que ele é linear. Conforme você lê a corrente,
você transforma essa corrente numa tensão em milivolts de forma linear. 10 ampere, 1 milivolt, 1000 ampere, 100 milivolts. Então, se você sabe essa relação, o seu equipamento também vai saber e já vai mostrar na tela do display lá o valor exato da corrente no medidor. Bom, assim a gente encerra essa aula sobre medidor de corrente, né, o amperímetro, e na próxima aula a gente vai falar sobre o medidor de tensão, o voltímetro, partindo então do princípio do galvanômetro até chegar aos equipamentos digitais.